Olá pessoal, eu sou o Ronaldo. É, Hoje eu vou estar falando para vocês, né? Eu compartilhei um pouco aí do serviço, né, que eu faço como engenheiro mecânico, e um deles é a reclassificação de monta. A reclassificação de monta é quando que um veículo, né, sofre um acidente, né, e ele sofre, né, danos aí na parte estrutural dele, né? Se ele não sofrer se ele não sofrer danos na parte estrutural que comprometa a parte estrutural, ele pode ter reclassificação e ser recuperado, né, pelo proprietário. Quando não, né, aí, né, vai dar perda, né, vai dar perda aí pro proprietário. Então é disso que eu vou estar falando aqui, né. Então, se você vê que não tem, né, o seu veículo, ou não sabe, né, se o seu veículo deu ou não, você pode solicitar, né, uma avaliação, né, por um engenheiro mecânico, né, e aí tentar recuperar esse veículo, né, gente? Então eu vou estar explicando isso para vocês, já que eu estou compartilhando, né? É uma área, né, da engenharia mecânica, também a área automotiva, né, de reclassificação de monta, né? E por quê, né? A maioria das vezes, né, o agente de trânsito ele não é formado para isso. Ele não tem ele não tem habilitação técnica para poder estar fazendo essa avaliação. Lógico, tem vezes que realmente o veículo, né, vai estar é, realmente muito danificado, não tem condição dele circular, tá? Mas enquanto sim, enquanto não, né? Se você tiver dúvidas, é melhor, né, solicitar uma avaliação para o engenheiro mecânico. Lembra que o engenheiro mecânico, né, gente, vai fazer a avaliação desse veículo. A avaliação, quando que ele faz a avaliação, ele não cobra nada. A avaliação é gratuita. Agora, se ele tiver que fazer o relatório para você conseguir recuperar o seu veículo, né, aí sim, aí você vai pagar pelo laudo, tá? Então é isso que eu vou estar falando hoje. Vou estar desabilitando a minha câmera aqui, tá? Eu vou fazer a captura da minha tela, tá? Para vocês aí. E aí a gente vai estar falando sobre isso, tá certo? Vai estar falando sobre isso. Então vamos lá. Então, beleza. Gente, eu fiz uma gravação aqui, só que a minha tela eu tinha desligado aí, né? E não fiz a captura, tá? Então, eu tava falando sobre reclassificação de monta. A reclassificação de monta, ela vem, né? Quem regula ela é a resolução do CONTRAN de 810, de 15 de dezembro de 2020, tá? 2020. Ela dispõe sobre a classificação de danos e os procedimentos para a regularização, a transferência e a baixa dos veículos envolvidos em acidente. Então, gente, se o veículo tiver acidente, que ele não pode circular, ele vai ter que eles vão ter, né, vai ter que dar baixa nesse veículo, tá? Vai ter que dar baixa, não dá para circular mais, vai ter que dar baixa, tá? Só que é o seguinte, e sempre assim? Será que sempre assim o veículo teve acidente? É irrecuperável, né? É irrecuperável o veículo? Não, nem todas as vezes é assim, tá, gente? Então aqui a gente tem uma foto aqui de um carro que sofreu acidente, né? Aqui a gente vê, né, que ele sofreu danos aqui, ele ainda mais se de trás aqui, ó. Ele sofreu danos nessa parte da frente aqui, tá? Ou seja, esse veículo de trás que dá para poder recuperar, tá? Esse aqui eu não sei dizer porque eu não sei aqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, aqui essa parte traseira. Se essa parte traseira não tiver sofrido danos, tá? Grande dano, ele pode. Mas se ele tiver sofrido danos, não pode, tá? Então, beleza. Esse aqui primeiro pode, tá? Ele pode ser recuperado, tá? Novamente. Porque os danos ficou mais concentrado nessa parte aqui e não foi na parte estrutural, no caso desse aqui de trás, tá? Então, beleza. Então eu vou estar falando disso, tá? A reclassificação de monta é isso, é quando que você tem um acidente com um veículo, né? E você vai pedir para o engenheiro mecânico avaliar o seu veículo se ele é recuperável ou não. Então, esta resolução, artigo 1, esta resolução dispõe sobre a classificação de danos e procedimento para a regularização, transferência e a baixa dos veículos envolvidos em acidente. Se você teve acidente com um veículo que não tem recuperação, então esse veículo vai sofrer uma baixa, tá? Você vai ter que dar baixa nesse veículo, tá?
É, pode também se fazer a transferência, no caso, essa transferência de veículo, né, que teve grande monta ou médio monta, pode ser transferido, né, para seguradoras ou uma empresa especializada, né, nesse serviço. Tá? Aqui fala da resolução que trata quando que é para automóveis, para caminhonetes, né? Com estrutura em monobloco, a classificação do dano deve ser realizada conforme anexo 1 dessa resolução, porque cada um cada um, né, gente? Estruturas diferentes. Então, para motocicleta, motoneta, ciclomotores, triciclos, quadriciclo, a classificação deve ser realizada conforme anexo 2 dessa resolução. E para reboque, semi-reboque, caminhonetes utilitários, estruturas em chassis para caminhões trator, a classificação do dano deve ser realizada conforme anexo 3. Para ônibus, micro-ônibus, a classificação deve ser realizada conforme estabelecido no anexo 4 dessa resolução. Tá? O cumprimento dos procedimentos previstos nessa resolução não dispensa o registro completo do acidente no BAT. Então você tem que esse registro deve ser feito, né, no BAT, ou seja, o que é o BAT? É o boletim de ocorrência de acidente de trânsito, é o BAT, tá, gente? É o boletim de ocorrência de acidente de trânsito. Então, beleza. Então vamos lá. Concomitantemente à lavratura do BAT, a autoridade de trânsito, seu agente, deve avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando em uma das categorias a seguir e assinalar o respectivo campo no relatório de avarias, constando em cada anexo. Então, gente, tem um relatório, tá? Tem um relatório que tem os campos dele lá, que o agente de trânsito, a autoridade de trânsito, né, vai fazer lá a classificação, tá? E a classificação é baseada no que? Um dano de pequena monta. Aqui é o item 1, né? É o dano de pequena monta. Dano de pequena monta, DPM, né? Dano de pequena monta, que significa, né? Ou sem dano. Então, quando que tem uma certa quantidade lá que a gente vai falar depois. 2. Dano de média monta, DMM, tá? DMM é dano de média monta. E o 3 aqui, ó, dano de grande monta, o DGM. Então, gente, para cada classificação você tem uma sigla também, né, para cada classificação, tá? E a gente vai ver já a gente vai ver isso aí, tá? Então, quando que tem um acidente aí, né, deve ser anexados no BAT, naquele boletim lá, né, de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, vai ter as imagens, tá, das laterais direita, esquerda, da frente e da traseira do veículo acidentado, salvo se justificada a impossibilidade de juntar das imagens. Então ele vai ter que fazer, né, esse relatório, assinar esse relatório, vai ter que ter essas imagens, da imagem da lateral direita, esquerda, frente, traseira do veículo acidentado, só se não for possível. Não vai constar imagem só se não for possível, tá, gente? Quando que tiver coisa demais aí, mas tem que ter imagem, tá? Tem que ter imagem, né? A impossibilidade de juntar das imagens previstas no parágrafo 1 deve ser justificada quando, em circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou seja, não conseguir verificar se um componente do veículo foi danificado no acidente. Esse componente deve ser assinalado na coluna não avaliado, NA, do respectivo relatório de avaria, e sua pontuação deve ser considerada no cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo de observações do relatório as razões pelo qual ele não pode ser avaliado. Então, gente, então na soma de tudo, você tem a parte que sofreu dano e tem a parte que, né, não sofreu dano. Mas se o agente de trânsito não sabe avaliar, ele vai colocar não avaliado. E o que acontece? Na hora dele fazer a contabilização, esse NA também vai entrar, tá? Na soma do que foi dano. Então ele vai entrar junto, como se tivesse danificado, tá? Então beleza aí, tá? Então, e aí ele tem que justificar isso lá no campo da observação, tá? Por que que foi não avaliado, tá? Quinto,
A avaliação deve ser feita levando em consideração danos provocados diretamente pela dinâmica do acidente, danos advindos do atendimento do acidente, que é resgate, remoção, obstrução, etc, etc, né? Outros danos e preexistência em relação direta com o acidente. Além de cima, não tem etc, não. Eu que falei etc, tá pra não ficar falando muita coisa. Então, gente, o que acontece? Lá vai ter que ter o dano que o veículo sofreu na dinâmica dele no momento do acidente, que ele estava em movimento. O dano na hora que foi resgatar ele, ou na remoção, ou na desobstrução aí da via, né? Ou outros, tá? Então, beleza. Então, tem que constar lá na avaliação, tá? As imagens devem ser obtidas e a avaliação deve ser realizada preferencialmente quando os veículos estiverem em condições adequadas de análise. Então, gente, depois que destombar o veículo, depois que as vítimas estiverem desencarceradas, é que vai se fazer essa avaliação, tá? Quando que não tiver mexendo em nada no veículo, é que ele deve ser avaliado, tá? Em caso de danos de média monta ou grande monta, o órgão ou entidade fiscalizadora de trânsito pelo BAT deve, em até 60 dias da data do acidente, expedir ofício acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito do Estado, do Distrito Federal, responsável pelo registro do veículo, conforme o modelo constando no anexo 5 dessa resolução. Então, lá embaixo tem um anexo, tá, gente? Ele vai fazer o quê? Ele fez, né? Ele vai fazer o registro, né, desse dano, tá? Ele vai fazer o registro desse dano e ele vai ter que expedir um ofício acompanhado desse registro, tá? Desse dano aí, tá? E como falou, esse modelo desse registro tá lá embaixo, lá que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Outra coisa, o veículo teve acidente, né? Ele vai ter uma restrição administrativa em até 10 dias úteis após o recebimento da documentação citada no artigo 4, tá? Então, ele vai ter uma restrição. O veículo teve acidente, ele vai ter uma restrição administrativa, tá? E fala aí, de 10 dias após o recebimento da documentação, tá? Então, beleza. Eu não vou demorar muito nesse vídeo, tá? Meu intuito não é demorar nesse vídeo, tá? Eu vou falar bem rápido, mas falar o que é preciso. Outro detalhe, então, o dono, o proprietário do veículo deve ser notificado, tá? Deve notificar o proprietário, tá? Do bloqueio, da restrição, tá? O dono do veículo deve ser notificado, tá? Agora a gente já vai para o desbloqueio. O artigo 7, o desbloqueio do veículo que tenha sofrido danos de média monta com a emissão de novos certificados de registro de veículos, CRV, e certificado de licenciamento anual, CLA, só pode ser realizado pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no qual o veículo está registrado, tá? Então, só no veículo, só onde que o veículo, o Estado, né, o ente que pode fazer isso aí, né, pode emitir aí o novo certificado de registro do veículo, tá? E também o certificado de licenciamento anual, tá? O Estado ou o Distrito Federal, o Estado que o veículo está registrado, tá? Então, ou seja, você teve desbloqueio, então você vai ter que pedir a emissão de novo registro desse veículo, tá? Então, beleza. Então, acho que entendeu aí. Parágrafo 2º. Deve ser exigido para desbloqueio do veículo com dano de média monta. Então, você vai desbloquear o veículo de média monta, tá? Deu média monta, ele vai ter bloqueio, depois você vai fazer o desbloqueio dele, tá? Quando que você vai fazer o desbloqueio dele, né? Você já mandou tudo direitinho, né? Você vai fazer, né, um serviço lá, tá? Você vai fazer um serviço e aí você vai pedir o desbloqueio, tá? Então, vamos lá. O CRV, CLA originais do veículo, RG, CPF,
Isso aqui é os documentos que vai precisar, tá? O proprietário vai precisar. O CRV, o CLA originais do veículo, o RG, o CPF, o CNPJ, o comprovante de residência do proprietário, tá? Sendo aceitos os documentos emitidos em meio digital, tá? Então até os documentos que foi feito, né, pela internet, pela online, vai ser aceito, tá? Então a comprovação, então eu falei, né, deve ser exigido o desbloqueio. Então depois que você faz o serviço, né, você vai pedir o desbloqueio. Você vai mandar foto, depois você vai pedir o desbloqueio, né? Aí para o desbloqueio você vai comprovar, né, vai fazer a comprovação do serviço executado e das peças utilizadas mediante a apresentação da nota fiscal da oficina reparadora. Então você vai fazer a reparação na oficina, né? Ou a declaração do proprietário. O proprietário vai fazer uma declaração. E nessa declaração vai ter que estar as notinhas das peças utilizadas. Aqui, então, ou a oficina vai fazer, né? Essa nota, vai te dar essa nota. Ou o proprietário, né? Quando de não ter envolvimento da oficina, o proprietário vai fazer essa declaração acompanhada das notas. Então beleza, aqui você já entendeu. Ou é a oficina, né? Vai te passar a nota fiscal, ou o proprietário vai fazer essa declaração acompanhada das notas, tá? Das peças que utilizou. 3. Certificado de segurança veicular, expedido por instituição técnica licenciada para fazer isso, né? E também comprovação de autenticidade e identificação do veículo mediante a vistoria. Então, você vai ter que fazer uma vistoria, né? Teve acidente, vai ter que fazer uma vistoria, tá? Vai ter que fazer uma vistoria para comprovar a autenticidade desse veículo, tá? Então, beleza. O CRV, o CLA... Então, tá. Então, gente, você tirou um novo documento lá no CRV, CLA, o número do CSV e vai ter um campo lá, tá, gente, de observações. Nesse campo de observação vai ter que ter a palavra sinistrado, ou vai ter o DNM, tá? De sinistrado, ou dano de média monta, tá? Dano de média monta. Então, beleza. E aqui, como eu falei, o vídeo não vai ser grande, tá? Ele vai ser pequeno. Quem pode pedir para você o desbloqueio, ou o desbloqueio desse veículo, tirar a restrição desse veículo, tá? O proprietário do veículo ou seu representante legal com dano de grande monta ou dano de média monta poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria imediatamente inferior, sendo necessário para tanto atendimento seguintes exigências. Então, um representante legal, né, vai pedir esse reenquadramento, tá? O reenquadramento do dano, tá? Deu grande monta, você vai baixar ele para média monta. Deu média monta, você vai baixar para pequena monta, conforme a análise aí do engenheiro, né? Então, quem que pode fazer? Ser realizado nova avaliação técnica por profissional legalmente habilitado e apresentado o respectivo laudo. O laudo que eu falei. Você está querendo fazer o reenquadramento, né? Ou seja, reclassificação de monta, reenquadramento, né? Ou seja, ele vai baixar para você de grande monta para média monta, ou de média monta para pequena monta, tá? Então, quem pode fazer isso? O engenheiro mecânico. Tá? Aqui só fala engenheiro legalmente habilitado, mas no caso, quem que mexe com a parte veicular aí é só o engenheiro mecânico, tá? O veículo deve estar nas mesmas condições em que se encontrava após o acidente. Então, ele tem que estar, você não pode ter mexido no veículo ainda, tá? Não pode ter mexido no veículo ainda. A avaliação deve ser feita conforme os critérios de classificação de danos constantes dessa resolução e seus anexos. Então, gente, a avaliação deve ser feita, né, conforme os anexos aí de grande monta. Tem grande monta, dano de pequena monta, dano de média monta e dano de pequena monta. É isso que ele deve ser classificado, tá? O laudo deve estar acompanhado de imagens ilustrativas do veículo mostrando as partes danificadas
e as seguintes vistas: a vista frontal, a vista traseira, a vista lateral direita, lateral esquerda, tá? Aqui é o ângulo que deve vir mostrando, a 45, um ângulo de 40 mostrando a dianteira e a lateral esquerda, a 45 graus, né, mostrando a dianteira e a lateral direita, a 45 graus mostrando a traseira e a lateral esquerda, e a 45 graus mostrando a traseira e a lateral direita. O laudo deve estar acompanhado da anotação de responsabilidade técnica ART devidamente preenchida e assinada pelo engenheiro e pelo proprietário do veículo e seu representante legal, ou seu representante legal. O laudo e demais documentos devem ser apresentados ao órgão executivo de trânsito dos estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo no prazo de 90 dias a contar da data da lavratura do BAT, salvo caso fortuito ou força maior devidamente comprovado. Então, você tem o prazo de 90 dias, tá? Para poder estar apresentando esse laudo, tá? O prazo máximo é 90 dias, tá? Então, beleza. O nosso vídeo vai ficar aqui, porque eu estou... eu fiz um banner, né, falando sobre a reclassificação de multa e de repente a pessoa não tem noção do que seja reclassificação de multa. Pelo menos eu acho que a maioria das pessoas, porque é uma palavra diferente, não faz parte. A pessoa não deve saber, né, porque ela não é técnica para isso, né. Então por isso que eu estou esclarecendo aqui, trazendo esse vídeo, esclarecendo, porque na maioria das vezes a pessoa de repente não sabe, né, que é essa área, ou não sabe, de repente tem um acidente, acha que já está tudo perdido, né? Como eu falei, tem um outro engenheiro que estava contando para nós que teve um cara que teve esse grande monta, né? Teve um acidente com o caminhão dele, ele teve esse dano de grande monta, classificado erroneamente como grande monta. E aí ele pegou um engenheiro, né, para fazer o reenquadramento, ele conseguiu fazer o reenquadramento, né, então o caminhão é de mais de 20 mil reais, né, então ele gastou aí, né, os 2 mil reais para poder pagar o laudo, né, e tudo mais, mas ele recuperou o caminhão, não teve que comprar outro, gastar, não sei, né, 50 ou 60 mil, né, ou mais, né, depende de quanto aí for o caminhão, né, não vai precisar de gastar tanto. Ele recuperou o caminhão, né, fez o serviço, né, tudo direitinho, o engenheiro também, o melhor. E na parte que ele mostrou lá, ele mostrou a imagem pra gente, né, não havia dano na parte estrutural da carreta, né, não tinha dano na parte. Então era muito pertinente ele pedir esse reenquadramento, tá? E aí conseguiram aí, então já foi poupado aí, né, 25 mil aí desse caminhoneiro aí, né, gente. E o laudo, você vai pagar pelo laudo. Se você fazer, né, comigo, né, Ronaldo, se você fazer uma solicitação de reclassificação de monta, você não paga para avaliação, mas pro laudo, pra gente entrar com ele no órgão aí de trânsito, né, você vai pagar só para entrar com o laudo, né, você vai pagar o laudo, né, você vai pagar só o laudo, né, no Detran, tá, fugiu da minha cabeça a palavra Detran, mas tô lembrando, pra gente entrar com o laudo no Detran, é que você vai pagar o laudo, né, e aí a gente entra, né, e aí também vai ter um engenheiro lá para poder analisar, né, gente, para poder analisar direitinho, né. E quando que você tem um representante aí na parte técnica, né? Lógico, né? E sendo bem feito, né? Aí a classificação não tendo erro, né? Seu veículo será liberado, tá? Seu veículo vai ser liberado, tá? E aí ele vai poder circular. E aí você vai fazer serviço nele e tudo mais, né? Para ele poder voltar a circular, tá? Faz serviço, né? A gente entrou, mostrou o laudo, ele baixou vamos supor, de grande monta, ele baixou para média monta, você vai poder voltar a circular, você arruma o que tem de arrumar e beleza, tá? Então, gente, esse vídeo aqui eu não tive a pretensão dele ser muito grande, tá? Eu tô falando rápido que eu não quero um vídeo grande, cansativo, tá? Então, é isso aí que eu queria passar para vocês, sobre o que é a reclassificação de monta, né? E sobre o que ele trata, né? Sobre o que trata a reclassificação de monta. Tá? É sobre acidentes
sobre o veículo que sofreu acidente e foi, né, em alguns casos, classificado erroneamente, tem jeito de recuperar quando não sofre danos na parte estrutural, tá? Então, beleza, vou ficando por aqui, tá? Um abraço, tá?